Domingo da Páscoa, um culto especial, e hoje nós teremos uma palavra sobre o poder da ressurreição de Cristo. É com alegria que nós estamos aí mantendo esse contato com vocês, esperando que o Espírito Santo faça algo especial na vida de cada irmão, de cada família, e que a bênção de Deus esteja presente na tua casa, no teu lar. A palavra do Senhor, ela é a fonte de toda a informação sobre o poder da ressurreição de Jesus. Não existe nada melhor do que conhecer esta palavra. E quando você vai ler a Bíblia Sagrada, e você pede ao Espírito Santo para que ele revele os mistérios de Deus que estão aqui na palavra do Senhor, você compreende melhor o significado da ressurreição de Cristo, o poder da ressurreição do Senhor. Portanto, nesta noite, eu gostaria que vocês, já de Bíblia, Palavra de Deus nas mãos, vocês abrissem a Bíblia Sagrada no capítulo 11 do Evangelho de São João. Muito bem, vamos à leitura da Palavra de Deus, o verso de número 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pai querido, a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós cremos em ti. Nós andamos por fé e acreditamos plenamente, meu Senhor, que o poder da ressurreição alcançou todos nós que declaramos um dia que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Ele perdoou todos os nossos pecados. Portanto, agora nós temos a vida eterna por causa do sacrifício lá na cruz do Calvário. Deus, que pelo Espírito Santo todos compreendam a mensagem desta noite e possamos, ó Deus, nos fortalecer, nos levantarmos com força, coragem para pregar esse Evangelho que é o teu poder. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. Muito bem, meus irmãos. Na introdução desta mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês de uma palavra que, durante essa semana, eu meditei lendo um artigo sobre os 3 dias que mudou a história da humanidade. Esses 3 dias estão relacionados com o dia da crucificação de Jesus Cristo, a sexta-feira, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Esse dia aí, um dia que mostra claramente a natureza do homem no pecado. Cristo veio para dar a sua vida em favor do homem pecador. A Bíblia declara que ele andou fazendo bem, curando as pessoas, ele realizou grandes coisas em favor de pessoas que andavam à margem da sociedade. E o homem demonstra aí na crucificação de Jesus o quanto o homem estava afastado de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, o homem estava da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, veja a natureza humana, onde Jesus Cristo de Nazaré, nessa sexta-feira, está ali demonstrado que os homens fizeram uma escolha. Escolheram liberar o marginal e pedir a crucificação de Jesus Cristo. A sexta-feira, ela foi marcada pela natureza humana no pecado, do homem ainda não transformado pelo poder de Deus. Portanto, meus irmãos, esse relato desses 3 dias que mudou a história da humanidade, é preciso registrar também que quando Cristo ele é colocado na cruz, quando o seu sangue é derramado, o seu sangue é vertido lá no madeiro, ali era a prova do grande amor de Deus em favor da humanidade. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ali estava a grande prova do amor de Deus, a crucificação de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Só Deus poderia fazer isso.
Portanto, irmãos, vem o sábado, e o sábado vem aquela sensação de luto, onde os discípulos amedrontados, os seguidores de Cristo, naquele momento, eles estavam pensando, será que a mensagem que ele anunciou para nós, ela há de se cumprir? E a Bíblia registra que eles estavam escondidos, estavam procurando alguma informação a respeito de Jesus Cristo, mas o que bateu de fato no coração dos discípulos foi o medo. É o momento do luto, é o momento da morte. Mas a Bíblia Sagrada, ela é fiel quando afirma que Jesus Cristo, quando ele morre lá na cruz do Calvário, no sábado, onde muitos estavam tristes, mas ele resiste ali uma palavra do poder de Deus, do poder da ressurreição, porque ali era o momento onde o homem estaria diante da realidade, a realidade da morte. Todos vão morrer um dia, mas através da morte de Cristo veio a esperança para o homem. E vem o terceiro dia, e esse dia é colocado como o grande dia da vitória. E é exatamente aí que nós iremos falar nesta noite a respeito desta vitória. A vitória do poder da ressurreição de Cristo, porque foi logo cedo, no domingo pela manhã, onde o túmulo ficou vazio. Jesus Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Mas antes dele ser assunto aos céus, ele teve um encontro, ele marcou um encontro com os seus discípulos. Ele compareceu diante de muitas testemunhas para provar o poder da ressurreição. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, meus irmãos, dentro dessa palavra do poder da ressurreição, eu quero chamar a atenção de alguns que, no momento como esse, o domingo da Páscoa, estão trazendo uma mensagem preocupados com aquilo que a ciência fala a respeito da morte de Jesus. Alguns comentários que passam a ser até engraçado, irmãos. Pessoas preocupadas com quantas gotas de sangue de Jesus caíram no chão e calculando assim a dor que Jesus Cristo sentiu, o sofrimento dele. E, irmãos, nós sabemos que ele sofreu, que Isaías passa a visão do Cristo que foi levado como ovelha ao matadouro, mas a mensagem da ressurreição, do poder da ressurreição, ela traz uma conotação diferente. Traz para a igreja uma mensagem que ele, o próprio Cristo, ele nos ensinou através da Bíblia Sagrada. E João, no capítulo 11, nesse verso 25, já diz para todos nós uma resposta que vem da parte de Deus, desse poder tão maravilhoso, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que coisa maravilhosa. O poder da ressurreição de Cristo garantiu para a igreja do Senhor, para todos nós que somos salvos, que um dia, ao descermos à sepultura, ao morrermos, nós temos a esperança, na segunda vinda de Cristo, que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos. Portanto, o grande poder da ressurreição garantiu a ressurreição daqueles que creem no Senhor. Isso é uma prova real que o poder da ressurreição alcançou aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo para a salvação também da tua casa. Isso é uma promessa da parte de Deus, que aqueles que creem vão estar debaixo de uma promessa para toda a casa. Vamos pregar o evangelho para a nossa família. Vamos anunciar aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos primos, à família, que Jesus Cristo, ele quer perdoar o pecado deles. Ele quer derramar do sangue precioso, porque o poder da ressurreição de Cristo vai transformar a vida da família e garantir a vida eterna para a glória de Deus. Em segundo lugar, irmãos, eu quero compartilhar com vocês de uma experiência que a Bíblia Sagrada narra de uma forma tão extraordinária, quando está registrado o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 14, quando ele diz: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Olha, o poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus é o mesmo poder
que vai ressuscitar aqueles que andam em esperança. Que coisa boa, irmãos, é nós andarmos convictos da salvação e da vida eterna. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de alguém dizer assim, olha, eu já tenho uma religião para seguir, mas é a condição do homem que se arrepende do pecado, crê que Jesus Cristo tem o poder e tem promessa para todos nós, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que vai ressuscitar cada crente, cada homem, cada mulher que crê no poder da ressurreição. E nós caminhamos à luz da palavra de Deus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo de número 3, no verso 10, quando Paulo diz o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Conhecer a Cristo é conhecer o Senhor em sua totalidade, é saber que o Cristo que sofreu na caminhada, quando foi rejeitado pelos homens, o Cristo que sofreu lá na caminhada, quando foi perseguido pelas autoridades romanas, o mesmo Cristo que em determinado momento houve da parte de Pedro que o negou diante de algumas pessoas, esse Cristo. Paulo diz que nós devemos conhecer também, que esse sofrimento nós temos que nos tornar conhecedores do processo que levou Jesus até a morte. E é fundamental para a igreja, meus irmãos, é fundamental para cada crente viver um evangelho que aponta também que é possível nós passarmos por alguns sofrimentos nessa vida. Alguns querem um evangelho que promete apenas prosperidade na vida material, mas o evangelho que nós seguimos é o evangelho que tem que conhecer também o sofrimento de Cristo. O próprio Cristo ensinou para a igreja que no mundo nós teríamos aflições, mas é para ter bom ânimo. E esse bom ânimo é, acima de tudo, é saber que o poder da ressurreição abençoa a igreja, fortalece a igreja, traz visão espiritual para a igreja, meus irmãos. Olha, esse poder é tão extraordinário que eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu, eu acredito que foi em 2018, uma viagem missionária para pregar em uma igreja lá no estado de Pernambuco, e eu tenho a impressão que eu estava me deslocando entre Campina Grande, Santa Cruz do Capibaribe. Eu estava acompanhado com meu genro, ele estava dirigindo o carro para mim, e na BR, na estrada, uma mulher, ela vinha em direção ao veículo, na pista, em direção ao carro, ela vinha possessa, ela estava possuída por um demônio, e o demônio fez com que o corpo daquela mulher, como fosse assim, a sua coluna partisse, e foi uma cena horrível. Ela estava toda envergada para trás e caminhando no meio daquela BR, em direção ao carro. Eu pedi para que meu genro parasse o carro, e ele parou o carro, eu desci, nós descemos do carro, e me aproximei daquela mulher, e no poder do nome de Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, eu disse: Espírito, sai desta mulher. E o Espírito saiu na hora. Ela colocou o seu corpo em ordem, caminhou livremente e entrou na cidade. Bendito seja o nome do nosso Deus. Esse é o poder da ressurreição, irmãos, para capacitar a igreja. Cristo ressuscitou dentre os mortos para dar autoridade à igreja, porque ele disse: eu dou toda a autoridade à minha igreja para realizar grandes coisas na terra, para libertar os cativos, para expulsar demônios no poder do nome do Senhor. Não é no nome da denominação, não é no nome do pastor, mas é no nome poderoso daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo 28, você pode abrir a palavra e conferir. Esta palavra está registrada no verso 6 e 7, que diz o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Jesus, ele ressuscita
mas ele manda uma mensagem para os seus discípulos. Ele manda avisar os discípulos que gostaria de ter um encontro com eles. Ele gostaria de trazer uma mensagem nova para os seus discípulos, uma visão para a igreja, porque Jesus queria convocar os seus discípulos para levar esse evangelho a toda criatura, pregar o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é para alcançar o homem perdido. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não tem na terra alguns meia dúzia de escolhidos. Jesus veio para salvar todos. A igreja, sim, ela é predestinada do Senhor. Jesus predestinou a igreja para a salvação, mas o homem que está lá no pecado, ele precisa ser alcançado, ele precisa ouvir o evangelho, porque o evangelho tem que ser anunciado. Se o evangelho não chegar até o homem, como o homem pode escapar da condenação eterna? A igreja tem esse compromisso de levar o evangelho, que é o poder de Deus, para a libertação do homem. E observe bem esse texto que o Senhor diz, olha, que eu já o avisei. Essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim. Jesus, ele marca esse encontro, mas ele tem avisado. A Bíblia Sagrada é o livro onde o crente, ele é avisado. Jesus está à porta. O poder da ressurreição de Cristo foi para deixar a mensagem para a igreja, para nós estarmos atentos, orai e vigiai, porque o grande dia se aproxima. Meus irmãos, igreja do Senhor, vamos pregar esse evangelho, vamos pregar essa palavra no poder do Espírito Santo, vamos levar essa palavra que transforma o homem, vamos levar a palavra da vida eterna, porque não só Paulo pregando esta palavra para a igreja, como Mateus registra nesse capítulo 28, a mensagem da esperança para todos nós. Portanto, meus irmãos, eu quero, em nome de Jesus, trazer mais um texto da Bíblia Sagrada que fortalece que o poder da ressurreição, ele está vivo e bem vivo nos dias atuais. Mas no Evangelho de São João, no capítulo 5, o versículo 28 e 29, diz assim, recebe essa palavra agora, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Nós estamos trazendo a doutrina na quarta-feira, falando sobre a relação daqueles que a Bíblia diz que serão condenados, lançados no inferno. Portanto, essa palavra, veja bem, o poder da ressurreição alerta a igreja, todos nós, para pregarmos o evangelho, porque o homem, se continuar fazendo o mal, ele será condenado, ele será lançado no inferno. Porque o grande dia do Senhor se aproxima, o grande dia onde a igreja do Senhor, ela vai estar preparada para o encontro com o Senhor nos ares. Mas o homem que vive uma vida na prática do pecado, ele, mesmo frequentando uma religião, frequentando uma igreja, mas se a vida dele é na prática do pecado, ele será lançado no inferno. Igreja do Senhor, igreja que vai subir, vamos anunciar a palavra de Deus, vamos pregar o evangelho e avisar o homem que há uma esperança. Abandonar o pecado, deixar o mal e seguir a mensagem daquele que ressuscitou ao terceiro dia e tem todo o poder em suas mãos para nos abençoar. Seguindo a palavra de Deus, eu gostaria de lembrar a mensagem lá do Apocalipse, chamando a igreja a uma grande responsabilidade. Está registrado no capítulo 20, no verso 6, onde diz a palavra: felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Olha que coisa linda. A segunda morte não tem poder sobre nós. Por quê? Porque aquele que ressuscitou ao terceiro dia garantiu que a morte agora não vai prevalecer sobre nós. Essa segunda morte é exatamente a morte que a Bíblia diz que é para aqueles que já morreram, irmãos, sem Cristo,
e serão jogados, lançados no inferno. O inferno será lançado junto com os seguidores de Satanás no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Mas eu e você, aqueles que creem na mensagem da ressurreição, nós não seremos lançados no lago de fogo nem no inferno. Pelo contrário, esse texto diz que nós seremos sacerdotes de Deus e sacerdotes de Cristo. E reinaremos com Ele durante o milênio. Glorificado seja o nome do Senhor. Seja um sacerdote na terra. Seja um homem pregador da palavra. Seja uma mulher profetisa de Deus na terra. Seja um pregador, um homem cheio da unção e da graça de Deus nesta caminhada. Portanto, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês ainda de outros textos na Bíblia Sagrada nesta noite. Porque Deus, Ele tem algo especial para a tua vida. Paulo diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, que esse mesmo poder nos ressuscitará. Eu posso garantir a vocês que a nossa vitória está próxima. Que a vitória da igreja está bem pertinho. O dia da vitória da igreja se aproxima. Povo de Deus, povo santo do Senhor, sacerdote de Deus, discípulo do Senhor amado. Vamos em frente, levantar a cabeça e dizer, Cristo reina. Eu quero lembrar aquilo que Mateus traz para a igreja, uma mensagem muito importante, que quando Cristo informa a igreja que ele queria ter uma palavra especial para aqueles que estavam seguindo, ele garantiu uma coisa, irmãos, e essa palavra eu não posso nunca, em toda a minha caminhada, é desistir. Jesus Cristo disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixo o Consolador, o Espírito Santo, e eu sou o Senhor, não vou deixar vocês só. O poder da ressurreição garante que nós estamos bem acompanhados. Nós temos o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa, irmão, olha o poder da ressurreição aí. Quando Cristo diz para a igreja, enviarei o Consolador. Ele está presente. Nós não estamos reunidos no templo. É o momento de ficarmos em casa, mas o Consolador está presente. Amém. Onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Aí na tua casa, meu irmão, Jesus está presente. E o Espírito Santo, o Consolador, ele está ministrando a palavra ao teu coração. O Espírito Santo está falando contigo através dessa palavra. Meus irmãos amados, povo de Deus, eu quero lembrar à igreja uma coisa muito linda que Marcos registra no capítulo 8, no verso 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Tudo que perseguiu o Senhor, todos os religiosos, todos os líderes da época, nos dias atuais não tem sido diferente, irmão. A igreja de Jesus, a igreja que representa Jesus na terra, ela tem sido perseguida. Ela tem passado por um momento difícil. Tem até alguns políticos aí abrindo a boca e dizendo assim, manda prender o pastor. A autoridade que está sobre o pastor não é de nenhum deputado, nenhum governador, nem presidente da República, nenhuma autoridade humana, nenhum presidente do STF. A autoridade que está sobre nós, sacerdote de Deus, é o poder da ressurreição de Cristo. Assim nós obedecemos, porque é o poder de Deus a quem nós temos que obedecer a caminhada pela fé em nome do Senhor Jesus. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho desse Evangelho. Nós estamos, durante essa quarentena, respeitando os limites em parte, mas nós não estamos em obediência a homens, não. Nós estamos livres para adorar o Senhor. Nós estamos na presença daquele que ressuscitou ao 3º dia e que está preparando um milagre agora na tua vida, aí na tua casa, para a glória do nome poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Nós estamos livres para adorar o Senhor. Eu posso sair livremente para pregar o Evangelho. Ninguém impede.
para que eu possa me dirigir em qualquer lugar e pregar a palavra de Deus. Bendito para sempre seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Portanto, igreja, o poder da ressurreição é a marca da nossa vitória. Não vamos encerrar esse domingo pensando, mas todo o sofrimento que Cristo passou, tudo aquilo que os homens fizeram contra o Senhor, contra o meu Senhor, aquilo ali deixa meu coração triste. Vamos trazer à nossa mente que a morte de Cristo, ele se entregou voluntariamente. Ele poderia ordenar os anjos para destruir toda a raça humana, mas não, ele foi lá e se entregou por nós. Que nós temos que anunciar para todas as nações que Cristo está vivo, ele está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. E essa igreja viva e poderosa está vivendo essa mensagem. Muito obrigado, meu Deus, porque o poder da tua ressurreição, Jesus, transformou a nossa vida, mudou a nossa história e queremos louvar a Deus, queremos adorar o teu nome, Senhor. Andando por fé, irmão e irmã, você em breve vai dar o testemunho dos grandes milagres de Deus na sua vida, da transformação na sua casa e que Ele está no controle de todas as coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Amém.